aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom CHARLA, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Aproveitar você aqui pra falar daquele momento, ele citou a brincadeira do Fala Zezé, mas que o Dedé também falou disso aqui na época, porque o nome do Dedé foi até mais falado como um pivô. Aquela situação do Rogério, né, quando chega no grupo. Depois o Rogério chega no Flamengo, e aí muita gente fala assim, o pessoal lá de Minas, o Rogério foi campeão no Flamengo porque ele aprendeu aqui no Cruzeiro, como é que se chega, como é que chega. De fato, o Rogério chegou meio que com o pé na porta, alguma coisa, ou foi um mal entendido? Não, eu achei que ele chegou de um jeito muito... Como eu vou te falar? Não Com os veteranos. Não vou te falar... O jeitão Rogério. Cara, ele não é arrogante, não sei. Pé atrás com a gente. Ele já chegou falando que ia mesclar, que, ia dar oportunidade pra molecada, só que a batata tava assando, cara. A batata tava assando, nosso time era bom, só que em nenhum momento... Pô, no timaço. Era um timaço. Em nenhum momento ele chegou e, vou te falar, fez o que o Abel fez. O Abel, quando chegou no Cruzeiro, a primeira coisa que ele fez, falou, rapaziada, vamos aqui, do jeitão dele, vamos fazer assim. E a gente, com o Abel, a gente jogava bem, mas não ganhava. Era inacreditável. Jogava e não ganhava. Não fazia gol, bola não entrava. Não contra ninguém. Aí o Rogério chegou, já tira o Edilson. Aí depois ele tirou o Edilson, depois ele tirou o Egídio. Não, tirou o Edilson, o Egídio, acho que ele tirou de cara. Depois ele tirou eu. Mais dois agora eu não tô lembrando. Quem não voltou mais. O Dedé, eu acho que ele deixou. Porque teve o episódio contra o Internacional na semifinal. Que quando a gente perde pro Inter lá, 3-0, se eu não me engano. Que eu também fui infeliz de chegar e falar, mas eu falei uma coisa que eu tinha achado, sabe? Não precisava ter falado ali, ao vivo. Não precisava. Mas talvez no vestiário eu iria falar. Porque eu também... Era semi de Copa do Brasil? Era semi da Copa do Brasil. A gente tinha perdido o primeiro de 1-0. Aí a gente foi jogar o segundo. O nosso time também era... Se for botar no papel, o nosso time era melhor que o do Inter naquela época. Sim. Era muito melhor. Então a gente, pra jogar no Beira-Rio, é difícil, mas era 1-0 só. Um golzinho, pênalti e vamos ver o que vai dar. Não, tomamos 3 num jogo que foi horrível. Foi a estreia do Rogério. Então a partir dali, teve a situação que eu falei, que aí ele veio e falou que ia me botar de capitão, coisa que dali ninguém aceitaria, porque era o Fábio e o Henrique, ninguém ia usar faixa, até porque ninguém tinha interesse em usar. Então, e aí, vou te botar de capitão, eu achei que você me empunhalou pelas costas, então falou algumas coisas, eu falei, Rogério, me desculpa, não foi nada pessoal, fui infeliz por ter falado e tal, mas, cara, não leva pro coração, a gente precisa de todo mundo aqui, perdemos, passou. Sim. Você não tem culpa nenhuma, os culpados somos nós. A partir daí, não sei, o que eu pedi pra ele não levar pro coração foi aí pra esse lado que ele levou. Ele tirou, foi tirando um por um, e aí acabou dando esse auê todo. Teve o jogo no Horto, que foi com a América, que vocês perdem, não sei se de 4 alguma coisa. Que na coletiva ele vai querer falar na coletiva, vou ter que fazer alguma coisa aqui, esse jeito que tá não dá. Acho que é um jogo no Horto, lá no jogo contra o América Mineiro, se não me engano, não era? Acho que foi Tuco do Grêmio. Foi com o Grêmio? No Grêmio, no Horto a gente tomou 4 do Grêmio. Isso, Jogo vocês cedo, jogando no foi outro jogo- comandante, isso aí. Isso aí. Então, 4. Que acho que é quando ele dá uma chutada no balde na coletiva, que ele fala na coletiva, né? E aí era aí que Isso a aí deve galera ter, também não imagina, gostava. no grupo, né? É isso que a galera também não gostava. É melhor o treinador chegar ali na coletiva e amaciar a imprensa, falar, não, é assim, assado, vou conversar, é ruim, perder, e chega pra gente investigar aí. Sim, sim. Arrebenta, fala, vou mudar, porque aí beleza, era melhor. Então a forma que ele lidou com a gente, eu acho que foi também uma baita experiência pra ele. Porque ele tinha pego São Paulo, mas não tinha os jogadores que a gente tinha. Aí depois foi pro Fortaleza, também não tinha. Então quando ele veio, foi a primeira experiência dele com vários jogadores de alto nível. Então, pra ele também, acho que quando ele veio pro Flamengo, ele já veio diferente. Isso, né, como falaram, pode ter ajudado ele a ter sido campeão.